Olá, no programa de Fato e de Direito de hoje nós vamos falar sobre o trabalho infantil. O último levantamento divulgado pelo Ministério Público do Trabalho no Ceará sobre o trabalho infantil no estado identificou mais de 58 mil crianças entre 10 e 14 anos trabalhando de forma ilegal nos municípios cearenses. A cidade deputado Irapuã Pinheiro apresentou o maior índice, com 23,3% das crianças do município entre 10 e 14 anos trabalhando. Outras 4 cidades registraram altos índices de trabalho infantil ilegal, como Cruz, com 20,12%, Caririaçu, 19,57%, Quiterianópolis, 19,05% e Salitre, com 18,54%. Mesmo que nem todos os casos de trabalho infantil sejam considerados crime, o trabalho é ilegal. Vamos ao fato. O trabalho infantil ainda é realidade em todo o país. No Ceará, os maiores índices ficam no interior do estado. Em Fortaleza, são mais de 8.500 meninos e meninas que estão em situação de trabalho, segundo dados do Ministério Público do Trabalho. Entre as capitais, a cearense fica atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. De acordo com a Constituição Federal, a consolidação das leis do trabalho e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o trabalho é totalmente proibido até os 13 anos de idade. Entre 14 e 17 anos, o trabalho é permitido em algumas condições. E para falar mais sobre o trabalho infantil, nós temos como convidados aqui no estúdio o Procurador do Trabalho, Antônio de Oliveira Lima, e a Presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, Mônica Cilan. Sejam bem-vindos. Bem, doutor Antônio, esses números divulgados aí pelo Ministério do Trabalho, 58 mil crianças entre 10 e 14 anos trabalhando no estado, é considerado ainda um número muito alto? Camila, é um número alto. Na verdade, uma só criança que já esteja em situação de violação de direito já preocupa. É um número alto. Entretanto, a gente tem que considerar que, historicamente, esse número era bem maior. E o estado do Ceará apresenta com esse número um índice menor do que muitos dos estados brasileiros. É um outro indicador da pesquisa também. Nós até fizemos uma nova pesquisa, incluindo, por exemplo, adolescentes de 15 a 17 anos. Né? Quando a gente inclui esses adolescentes, aí o número sai de 58 mil para 160 mil. Só que em números divulgados, por exemplo, até 2009, o Estado estaria com 296, portanto, 160 significa uma redução significativa, né? É uma redução significativa. Mas, de qualquer forma, é um número alto. Não é um dos maiores índices do país, mas é um índice que preocupa. E aí, como você já mencionou, há municípios com índices bem altos, né? O caso, por exemplo, de Irapuã Pinheiro, que apresentou o maior índice de 23%. Quando nós incluímos dados, por exemplo, de 15 a 17 anos, o município de Caririaçu é que fica com maior índice. Né? E o município de Cruz continua, né, tanto nessa faixa de 10 a 14, como na faixa de 10 a 17, ou seja, incluindo também os adolescentes de 15 a 17, aí o município de Cruz também continua em segundo lugar nessa faixa etária, né, mais ampla. E aí a gente tem uma preocupação com relação a essa questão de ter uma ação mais focada nesses municípios com maiores índices, né, de ter uma ação mais focada nos municípios que apresentaram um crescimento. Né. Felizmente, a maioria dos municípios cearenses apresentaram redução, considerando os últimos 10 anos. O censo de 2000 para o censo de 2010, o Estado apresentou uma redução significativa, comparado com outras unidades da Federação. De modo geral, o Nordeste apresentou essa redução, né? Mas há, por exemplo, municípios que houve um aumento. E aí a gente tem uma preocupação tanto com esses municípios que apresentam ainda altos índices, como aqueles municípios que teve aumento, de buscar uma ação mais focada nesses casos mais graves, vamos dizer assim. Agora, há como se traçar um perfil, é uma atividade realmente mais comum ainda no interior, e há como se traçar um perfil dessas cidades que têm os maiores índices, são crianças que estão trabalhando na agricultura, dá para se traçar algum tipo de perfil nesse sentido? Camila, se você pegar na faixa etária mais tenra, de 10 a 13 anos, por exemplo, e a gente nessa nova pesquisa trabalhou com 3 faixas etárias, de 10 a 13, onde o trabalho é totalmente proibido, na faixa etária de 14 e 15, que ele é permitido apenas como aprendiz, e na faixa etária de 16 e 17, que é permitido como aprendiz, como empregado, como estagiário e como autônomo, desde que não seja prejudicial à saúde, à formação moral, à educação. Aí, essa faixa do 16 e 17 é uma faixa que
hoje, cerca de 50% do trabalho infantil está nessa faixa etária, de 16 a 17. São trabalhos que é preciso lutar para que a gente assegure condições. Primeiro, a preferência do direito à educação. Segundo, as adolescentes que queiram trabalhar, a lei permite, mas tem que ser uma relação de trabalho protegido, sempre focando, dando prioridade à educação, à profissionalização e o trabalho enquanto aprendizado. O que ocorre é que, na maioria dos casos desses adolescentes, trabalho em condições perigosas, insalubres, com excesso de jornada, fora da escola, sem carteira assinada, enfim, toda uma violação de direitos trabalhistas e violação dos direitos do adolescente ocorre nesse mundo do trabalho do adolescente, que é um trabalho indigno, ou seja, lutar por um trabalho decente para todos os seres humanos, para todos os trabalhadores, é uma meta, deve ser uma luta de todos nós, mas assim, com prioridade para esse público, né, que é um público que tem direitos especiais, que tem prioridade absoluta, mas que está sendo muito esquecido ainda, certo? Então, qual é o perfil? Se você pegar de 10 a 13 anos, predomina sim o trabalho na agricultura, né, a agricultura familiar. Mas quando a gente pega a faixa etária de 14 a 17 anos, aí predomina o trabalho nas atividades informais urbanas. Né? Você vai encontrar vendedores ambulantes, vai encontrar adolescentes trabalhando no semáforo, nas praias, nos lixões, nos pequenos estabelecimentos comerciais e industriais, muitos deles em estabelecimentos em regime de economia familiar, né? Ou melhor, em estabelecimento da própria família ou com a família, mas em muitos outros casos não. Às vezes é um parente, até que explora o seu próprio parente, né? E às vezes não, é só porque é um pequeno estabelecimento e eles estão pondo ali os adolescentes para trabalhar sem nenhuma proteção, certo? Então, 14 a 17 anos predomina trabalhos urbanos, 10 a 13 predomina os trabalhos rurais. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho.